Temos a tendência de considerar que os tempos difíceis da vida são tempos perdidos. Fazemos planos, projetamos realizações e nos organizamos para alcançar nossos objetivos. Mas, no meio do caminho, surgem dificuldades que não estavam previstas. Por isso, acabamos interpretando essas fases como atrasos. Na nossa perspectiva imediatista, os dias de crise parecem não trazer benefícios e os consideramos como períodos a serem descartados. De modo geral, nossa impaciência intensifica esse julgamento negativo. Quando algo sai do nosso controle, somos tomados por uma preocupação. E quanto perdemos nesses tempos difíceis? Surgem então os nossos cálculos subjetivos da alma. Usamos frases hipotéticas como se não tivesse acontecido aquilo, se não tivesse havido o obstáculo. Essa tentativa de calcular prejuízos é, na verdade, a manifestação de uma angústia profunda. Queremos entender o que ocorreu, mas utilizamos o método errado. Tentar quantificar a dor nos afasta da realidade e não nos ajuda a viver o presente com sabedoria. É nesse ponto que a palavra de Deus oferece uma nova forma de enxergar o valor do passado, inclusive o mais difícil no presente. A resposta divina para isso é surpreendente. A revelação divina diz que tempos ruins não são necessariamente inúteis. A resposta de Deus diante das crises nem sempre corresponde à expectativa humana. Ele nos ensina que os tempos difíceis não devem ser considerados automaticamente como inúteis. Ao contrário, podem estar carregados de potenciais escondidos. Essa utilidade, porém, só é percebida por quem tem uma mente espiritualmente orientada. Os momentos de adversidades podem atribuir um novo significado a outros períodos da vida e promover mudanças internas necessárias que dificilmente ocorreriam em tempos de estabilidade e de paz. É dentro dessa lógica divina que se inclui a festa dos tabernáculos, descrita em Levítico capítulo 23. Essa celebração foi estabelecida como parte do calendário festivo de Israel e tinha como propósito ensinar o povo a se alegrar, mas não de forma superficial. A orientação de Deus era clara. O povo deveria se alegrar com as coisas certas. Mesmo lembrando de tempos difíceis como a peregrinação pelo deserto, a memória deveria ser transformada em motivo de gratidão. Esse ensino revela uma verdade espiritual. Deus nos convida a reinterpretar o passado sob a luz da sua fidelidade e a reconhecer valor nos tempos que julgávamos improdutivos e inúteis. A primeira coisa que a festa dos tabernáculos nos ensina é sobre estadias provisórias. A história do Israel antigo é marcada por tempos de transição. Ao longo da jornada, o povo passou por fases de crescimento, quando deixou de ser apenas um conjunto de famílias e se tornou uma nação organizada em tribos. Enfrentaram o sofrimento da escravidão no Egito e, em seguida, atravessaram o deserto como povo liberto. Esses períodos de incerteza e deslocamento são destacados pela instituição da festa dos tabernáculos. No verso 34, nós lemos sobre a convocação para esta celebração. A palavra tabernáculo significa tendas ou cabanas, que representam habitações provisórias. Essa festa era realizada no 15º dia do 7º mês, sinalizando um tempo específico para a lembrança das moradias temporárias usadas pelo povo no deserto. No verso 42, nós encontramos orientações sobre a prática da festa. Quando já estivessem habitando em Canaã, mesmo morando em casas fixas, o povo deveria montar tendas e habitar nelas durante 7 dias, como uma dramatização da fé. Esse ato pedagógico não se destinava somente à memória individual, mas também a uma encenação coletiva voltada para a transmissão da história às futuras gerações.
Como ensina também o verso 43, era uma maneira de ensinar que, em certo tempo, Israel viveu como estrangeiro e sem casa, e que esses dias difíceis não foram inúteis. Foram capítulos fundamentais de sua formação como povo da aliança. As transições que pareciam desvantajosas se revelaram etapas necessárias para o cumprimento da promessa divina. Por isso, a festa ensina que a instabilidade dos períodos provisórios, passageiros, pode gerar firmeza e riqueza na história daqueles que confiam no Senhor. A segunda coisa que a festa dos tabernáculos nos ensina é sobre as virtudes ensinadas por Deus. A festa dos tabernáculos ensina o povo a celebrar duas grandes virtudes: a permanência e a gratidão. Por ser uma festividade ordenada, envolvia alegria, danças e envolvimento com o momento presente. Isso mostra o caráter celebrativo de Deus, que se alegra com suas obras, como nós vemos em Gênesis capítulo 1, quando ele viu que tudo era bom. Mas, além da alegria, a festa convidava à reflexão sobre as dificuldades que foram superadas na trajetória do povo. No verso 34, ao convocar Israel para a festa, o Senhor os chamava a olhar com alegria para o tempo de transição. A travessia do deserto havia passado e agora eles estavam firmes. No verso 36, a ordem era que fossem apresentados holocaustos, que apontam para a comunhão espiritual com Deus e indicam a renovação da paixão por seu Deus. O envolvimento espiritual fazia parte do processo de gratidão. No verso 40, a orientação era colher ramos de árvores, como palmeiras e salgueiros, símbolos do contraste com o deserto. Os ramos eram balançados em meio à dança, criando um ambiente visualmente belo e espiritualmente significativo. Era uma forma de expressar gratidão pela permanência, pela superação do sofrimento e pela estabilidade atual. Com esses gestos, o povo celebrava o fato de que continuavam firmes, ainda eram o povo da aliança. As lutas ficaram para trás, mas eles permaneciam. Era um momento para reconhecer os lugares de refúgio e segurança. A festa celebrava a dor, mas também a jornada que foi superada. Era um convite para agradecer pelo agora e para enxergar o valor do passado na construção da estabilidade do presente, da estabilidade do hoje. Portanto, para quem alimentou virtudes espirituais, os tempos difíceis não foram perdidos. Quando se desenvolve consciência espiritual e elementos de graça em sua vida, é possível discernir a ação de Deus tanto no passado quanto no presente. Essa sensibilidade permite perceber que os tempos difíceis também fazem parte da construção do hoje, do agora. Uma grande virtude espiritual é a consciência de vida. Quando se tem clareza de onde se chegou e é possível olhar para trás com gratidão. Superações se tornam testemunhos. O que parecia perda passa a ser memória de vitória. Isso transforma a forma de enxergar a jornada e tornar possível agradecer por tudo o que foi enfrentado. A gratidão é outra virtude fundamental. Ela permite valorizar o hoje, sem queixas, pelo ontem. Quando há consciência do presente como um lugar seguro, como um teto sustentado pela graça de Deus, então há motivos para louvor. Quem reconhece a fidelidade de Deus no caminho percorrido pode testemunhar uma jornada que foi completada. Essa jornada o trouxe até aqui. Essa jornada te trouxe até aqui. Deus tirou você do seu Egito e guiou você pelo seu deserto. Hoje você pode estar vivendo em sua Canaã. Você tem abrigo, você tem provisão, você tem paz. Isso não aconteceu por acaso. A bondade de Deus está sobre você. Por isso, seja você uma pessoa grata. Não pelo que ficou para trás, mas pelo que isso gerou.
o hoje que Deus construiu para você e que Deus construiu com você. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se esse conteúdo foi edificante para você, clique no gostei e ajude dessa forma essa mensagem chegar a outras pessoas. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e você vai estar fortalecendo este canal e recebendo notificações das próximas mensagens. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.